E agora? Agora melhorou, agora tá bem melhor. E aí, tudo bem? Boa Tudo noite. bom? Boa noite. Está me ouvindo bem? Tô ouvindo super bem, super bem. Você tá me ouvindo bem também? Super bem. Ah, que bom. Olha, primeiro eu queria te agradecer por aceitar o convite para a gente fazer esse bate-papo, conversar um pouco nesse tempo de pandemia, né? Eu sei que você está com uma agenda bem corrida, uma agenda muito cheia, e tirar uma horinha para a gente bater um papo é sempre muito bom. Te agradeço muito. E esse bate-papo ele tem um nome exatamente, um outro olhar sobre a pandemia, que é para a gente pegar emprestado diferentes olhares. Então a gente começou primeiro com uma poeta, que é a Natiele, acho que você conhece a Natiele, poeta do Islã aqui de Rio Branco. É uma Ah, poeta. eu conheço algumas meninas do Islã. Não sei Então, se é a Natiele. deve conhecer ela é uma poeta incrível, assim. Depois a gente conversei com o Igor. O Igor, ele é uma drag queen aqui de Rio Branco. O A drag Igor eu queen conheço. é uma Agatha Conheço. Power, foi muito Agatha bacana Power, conversar conheço com ele também. também. E por último, eu conversei com o Danilo, que é um animador, um puxador de quadrilha junina daqui. A gente teve um pequeno probleminha de internet, mas foi muito bom. E coroando aqui, fechando esse primeiro mês desses bate-papos, uma conversa agora contigo, que eu fico muito feliz. Ó, o Carlos Pescador acabou de entrar aí, o Carlitos, um beijo para ele, um grande amigo nosso também. Mas eu não costumo apresentar os convidados que se apresentam. Mas antes de você se apresentar, eu queria primeiro dizer que da alegria que é poder bater esse papo com uma mulher que eu considero um ponto fora da curva de uma geração, que conseguiu estudar, conseguiu ter autonomia, conseguiu ter um brilho que normalmente as mulheres dessa geração não tiveram, e você conseguiu, e fazendo defesas que são tão caras para a sociedade na sua vida pessoal e profissional. Então, a alegria desse bate-papo é por isso, por essa afinidade. Mas quem é a Patrícia? Fala um pouquinho aí para essa turma que está acompanhando a gente agora. Bom, boa noite para todas e todos que estão nos acompanhando. Eu quero primeiro te agradecer, Rodrigo. Para mim é uma alegria vir aqui conversar com você. Nessa vibe dessa live, que tem essa coisa mesmo diferente, né? Daquilo que eu tenho participado ultimamente, que é mais formal, sobre temas que são mais densos. Bom, eu sou Patrícia, eu sou mulher cis, heterossexual. Eu costumo dizer que eu sou até hoje heterossexual. Hoje. Até hoje. Minha mãe fala que tem uma geração dos 50 que Pois começa é. a despertar. Mas até hoje estou bastante confortável com a minha sexualidade. Bem, sou casada com o Marinho, tenho 4 filhos, um deles está aqui, o João, está acompanhando a Um abraço aí. gente. Vou botar aqui que a minha bateria está caindo. Deixa eu só me organizar. Eu sou procuradora de justiça do Ministério Público do Acre há 26 anos, Rodrigo. Estou há 26 anos na 26. carreira. Eu entrei no MP com 24 anos, em 94, era bem jovem. E eu sou de uma geração no Ministério Público que foi a primeira turma pós-Constituição de 88, o primeiro concurso. Então, a minha geração, a geração do meu concurso, foi quem inaugurou essa era democrática, né, do Ministério Público, Sim. guardião do regime democrático, guardião dos direitos fundamentais e transformador da realidade social dentro do MP. E eu tenho muita honra e muito orgulho de ter participado dessa transformação dentro do Ministério Público e de poder ter Patrícia, quem mais que é contribuído. dessa geração aí do MP? Bom, Rapidamente, no assim. meu Quem mais? concurso sou eu, Cosmo, Oh, Oswaldo, ah, Flávio, quem mais? Deixa eu ver, Carlos Sami também é dessa Maia. época? O Sami é Como? dessa época? Não, o O Sami. Sami entrou 3 anos depois. Aí veio o concurso do Sami, da Kátia. O Sami veio um pouquinho depois de mim, junto com a Kátia. Nossa, hoje aqui tá difícil, hein? A minha câmera segurar aqui, meu. Então, eu sou isso. Eu sou muito Mas Ministério Público, essa é a muito Patrícia mãe. profissional, mas tem uma Patrícia aí nesse momento agora da pandemia que ela também está
eu acho que a gente está voltando um pouco às nossas origens na pandemia. Porque, por exemplo, eu estou em casa e estou tendo que reaprender a fazer comida, cuidar de casa, cuidar de jardim, coisas que o dia a dia não estava deixando. Essa Patrícia, ela está se encontrando de novo. Eu tenho uma versão, Patrícia, de pandemia, assim, e eu acho que essa versão vai perdurar, de quarentena, né? Eu Sim, tava, eu, a minha rotina mudou completamente. Eu tenho o privilégio, né, a sorte, a bênção de poder ficar em casa trabalhando em home office, recebendo um bom salário, né? Eu tenho uma casa confortável, eu moro num condomínio com bastante área verde. Então, assim, os meus filhos têm o privilégio também de poder ficar numa área maior, de ter mais espaço. Então, a vida para a gente na pandemia, do ponto de vista da qualidade, não é algo que tem sido difícil. Agora, a rotina, nós tivemos que adaptar bastante, porque eu estou tendo que conciliar, como muitas mulheres atualmente, muitas pessoas de uma forma geral, uma rotina que é a tarefa doméstica, porque antes nós tínhamos o apoio, né, das nossas assessoras ali domésticas, das nossas sim, sim. secretárias domésticas, e isso diminuiu bastante. Meus filhos, eu tenho 3 crianças, eu tenho gêmeos, né, de 11 anos e tenho o Bernardo o Arthur e o Henrico de 11 e o Bernardo de 13. E eles estão em EAD e hoje a educação da criança em EAD, a presença de alguém Exige que dos possa pais. acompanhar é muito forte e acompanhar a criança na escola não é o meu forte, eu tenho uma dificuldade com isso. E eu trabalho e tenho muitas atividades no MP. Então, é difícil conciliar. Né? Eu imagino. E o trabalho, o teletrabalho, essa coisa de você passar o dia inteiro na frente do computador, isso tem um desgaste É, mental terrível. a nossa cabeça só falta estourar. O desgaste mental é gigante demais. Eu não estou tendo essa experiência dos filhos, porque minhas filhas estão morando em Londrina, com a mãe delas, né? Mas eu acompanho um pouco mais de perto os filhos do meu irmão, da minha cunhada, que são vizinhos, e eu vejo o tanto que é difícil conciliar o trabalho e também esse auxílio na escola das crianças. Não está sendo fácil. Eu imagino aí para ti como é que não está sendo isso. Ô, Patrícia, tem um monte de amigo aqui, amigos nossos. Tem a Márcia que chegou, tem o pessoal da CUFA, não sei se você está sabendo, tem um braço da CUFA aqui no Acre, a Andréia, o Netinho, o Rony, o Kelme, tem uma turma bem legal aí. Ô, Patrícia, me diz, Bacana. a Beth, ó, a Beth é minha comadre. Não é comadre, não, é comadre, né, Beth? A Beth é uma querida, que é aí do coração do MP também, né? Muita gente querida aí na live, muita gente boa, Uhum. Tem muita muita gente boa. energia boa. A Concita Mar chegou também com uma energia sempre maravilhosa. A Concita que está organizando o Boca de Mulher. Já vou até fazer um convite para a Concita para a gente bater um papo sobre o Boca de Mulher depois. Mas, ô, Patrícia, me diz uma coisa. Você conseguiu, junto com um time muito grande ali no MP, conseguiu puxar uma ala, desenvolver um trabalho que eu costumo chamar no meu dia a dia da ala do MP progressista. Não sei como vocês se intitulam, mas é como eu chamo aqui fora. Com trabalhos incríveis, e eu vou destacar dois, que é o CAV, que é o Centro de Atendimento às Vítimas de Violência, e também o Natera. E sem contar aquele apoio sempre muito forte à população em situação de rua. Ou seja, o MP ele conseguiu ter um olhar pelos mais vulneráveis, por aqueles que a sociedade insiste em judiar, insiste em agredir mesmo, né? Sobre diversos aspectos. Como que é para ti conseguir coordenar uma frente dessa, conseguir liderar, protagonizar isso? Eu sei que sendo mulher pode ser que isso seja ainda mais difícil, porque existe um machismo institucional também, que ele é muito forte quando a mulher está protagonizando qualquer tema. Normalmente as pessoas têm uma dificuldade de seguir aquilo que ela está protagonizando. Como tem sido essa realidade para ti dentro do Ministério Público? Como que foi desenvolver isso? Tá, eu passei a minha carreira no MP, eu passei por praticamente todos os cargos de direção dentro do MP e cheguei à Procuradora-Geral.
Você trouxe essa questão da mulher, né, e dos problemas que ela enfrenta em razão do machismo estrutural. Então, eu queria, antes de começar a falar dos desafios desse MP progressista e do próprio Cabe na Terra, contextualizar um pouco a questão da mulher nos espaços de poder do MP, porque eu acho que isso é importante. Perfeito. E eu sou uma mulher, Rodrigo, dos anos 80, né? Você começou aí com a música dos Titãs, a minha juventude foi embalada aí por esse rock dos anos 80, né? Legião. Legião. E eu estou ainda me educando e aprendendo muitas coisas. Então, assim, eu costumo dizer, e aqui tem um monte de feminista que eu vi, né, participando da live, eu sou uma feminista tardia, né? Me tornei uma feminista tardiamente. E hoje está difícil aqui, ó, colocar minha câmera em outro lugar. É assim mesmo, é assim mesmo. E eu só fui perceber, entender e compreender o machismo estrutural e institucional dentro do próprio MP, né, e das instituições que eu dialogo, muito tarde também. Mas fico feliz de ter compreendido e ainda estou me educando e ainda compreendendo. Então, e o ano passado, nós tivemos a oportunidade, com a doutora Raquel Dodge, a frente da Procuradoria-Geral, de colocar isso na pauta do Ministério Público. Né? Ela iniciou um processo de um movimento mesmo de mulheres dentro da instituição, ela instaurou conferências de mulheres e ela fez um diagnóstico pelo Conselho Nacional do Ministério Público para ver a questão de gênero e da mulher ocupando espaços de poder dentro da instituição. Então, assim, foi uma experiência muito interessante. Nós somos minoria, a maioria de nós mulheres não tem consciência desse machismo estrutural, muitas vezes passa por isso e sequer percebe ou percebeu o que passou. Então, esse é um movimento que está começando no MP. Hoje nós temos um movimento nacional de mulheres, assim, que é muito legal, e eu queria deixar registrado isso. Com relação ao MP progressista, nós nos intitulamos o Ministério Público Agente Transformador de Sociedade, resolutivo. É aquele Ministério Público que cumpre com o seu papel constitucional, ou pelo menos entende o que é o seu papel constitucional, e procura cumprir. Nessa crise que a gente está vivendo, né? A realidade injusta. Exato. No entanto, a minha geração, essa geração que entrou nesse período de 94, que são pessoas que têm mais ou menos a minha idade, um pouco mais velhas do que eu, que fizeram e lutaram, muitos lutaram com o Ministério Público que está aí, né? Foram para a Constituinte e lutaram. O Ministério Público antes era um órgão acusador, ele hoje é defensor de direitos fundamentais do regime democrático. Então, essa geração está se aposentando. E hoje, no Ministério Público, nós temos uma nova geração. Você disse que o Carlos Pescador entrou. O Carlos Pescador é da nova geração do Ministério Público e nos orgulha. Ele está ali ladeado nesse Ministério Público transformador. Mas ele é exceção. Hoje, o perfil do Ministério Público é um perfil altamente conservador e o que a gente quer é que há uma guinada, um retrocesso no sentido de visão institucional. Né? Um Ministério Público muito voltado para o lado criminal, para o lado acusador, para o lado processual, sem visão crítica nenhuma da realidade. E isso tem nos entristecido demais. E nós estamos ficando em minoria nisso. Nós sentimos isso em nível nacional e em nível local também. Então, a gente teme, porque muitas conquistas nossas, né, de políticas institucionais, estratégias que foram voltadas... Na política, isso é um reflexo na política também, né, Patrícia? Quando a gente olha no campo da política eleitoral, você vê que tem um lado mais conservador em ascensão também. Olha, eu estou vendo que a Bruna está dizendo que o doutor Tales, que é outro membro do Ministério Público também, dessa nova geração, que se perfilha aí nas batalhas, nas boas causas, também está aqui. A Bruna é psicóloga lá.
que está sempre também bem engajada. Ô, Patrícia, aproveitando que você falou da Bruna aí, a gente tem percebido, pelo menos nos dados que são apresentados, e também é uma realidade mesmo, é um aumento. Patrícia está aí ainda? Tá aparecendo, Ah, não? tá. Não, porque um problema, mas você está ouvindo, né? A gente tem percebido um aumento nos casos de violência doméstica, Tô te um ouvindo. aumento também relacionado às questões de violência de gênero e homofobia. Como é que está sendo isso lá no MP? Tá chegando muito conteúdo, muita informação? Realmente está aumentando? Ou não está aumentando? Como que está sendo isso lá? Acho que a Patrícia teve um pequeno probleminha. Patrícia, o teu áudio. Eu não estou te ouvindo. Acho que agora sim, agora sim. Tá me ouvindo? Sim, sim, estou Tá ouvindo. bom agora? Tá. Ah. Então, Rodrigo, a Val está me dizendo aí que o doutor Lucivan e o doutor Tiago, que também são dessa geração, que se perfilham aqui também nessas trincheiras, também estão prestigiando aqui a nossa live. Ah, Então, legal, para não bem-vindo. ser injusto e não deixar de citar ninguém, eu vou fazendo aqui as referências. Ótimo. Rodrigo, nós temos no Ministério Público um observatório criminal que fica no nosso núcleo de apoio técnico, que faz análise desses dados de violência no Estado. E nós tivemos, nos primeiros 5 meses aqui no Estado, 8 feminicídios. 6 deles ocorridos nesses 4 meses de quarentena. Isso representa um incremento percentual de quase 170%. Isso é Nossa, um muito dado, alto. é uma estatística muito forte. Nós já somos o primeiro no ranking de feminicídio, que é algo que a gente tem que toda hora dizer, porque a gente não pode naturalizar essa estatística, né, de forma alguma, mas a gente tem que ficar repetindo em todos os espaços, em todos os locais. Isso é absurdo. A gente não pode, de forma nenhuma, permitir que isso aconteça, que continue acontecendo. Foram um aumento de... Nós já somos o primeiro do ranking, nós tivemos um incremento de 166%. Foram 8 mulheres. Isso é um dado muito forte. Muito forte, muito. No primeiro momento, nos primeiros 2 meses ali da pandemia, o que a gente percebeu é que não houve um incremento nas denúncias. Pelo contrário, a gente fez uma reunião, a gente tem um grupo que discute violência doméstica, aqui tem vários promotores que estão acompanhando a live que participam, e a gente viu que houve, na realidade, as denúncias diminuíram, principalmente nas delegacias. Sim. Enquanto que o feminicídio, o número aumentou, né? E isso faz total sentido, porque naquele Sim, início o pessoa ali, está em casa o tempo, né? exato, e a mulher sem acesso, né? Às delegacias, a como denunciar. Mas eu acho que tem tido uma mobilização grande, assim, dos órgãos do sistema de justiça, da rede de proteção. Muitas coisas aconteceram aí nos últimos 2 meses, né? Nós mesmos, lá do MP, nós fizemos uma mobilização, os promotores do interior estão bem engajados nisso. Nós criamos canais alternativos de denúncia, o CAB lançou um aplicativo, o TJ também se envolveu, hoje os juízes estão dando aí rapidamente as medidas protetivas, até a gente encaminha por WhatsApp. Então, a gente quer evoluir para um boletim de ocorrência virtual, né? Mas ainda não conseguimos. Mas, enfim, é um dado, temos que avançar muito, estamos devendo muito às nossas mulheres. O Acre não é Patrícia, um eu lugar seguro percebo. para a mulher. E Não, de nós, que forma alguma. somos homens e mulheres públicas, estamos deixando muito a desejar. Temos que fazer Perfeito. muito ainda. Eu percebo, Patrícia, que o Ministério Público ele acabou ocupando um espaço vazio que o executivo, tanto estadual e municipal, deveriam ter preenchido. Quando eu percebo, por exemplo, o trabalho do CAV e do Natera, eu acho que é importante o Ministério Público estar envolvido com isso, mas também seria muito importante que tivesse um protagonismo ainda maior, tanto do executivo estadual quanto do executivo municipal. E aqui eu não estou fulanizando, não quero responsabilizar pessoas, e sim
fazendo uma contextualização histórica. Então, acho que se nós tivéssemos um engajamento mais forte, um comprometimento maior dos órgãos do Executivo Estadual e Municipal, eu acredito que o MP poderia preencher outras lacunas que não só essa. A gente já vai para quantos anos de CAV? Só para eu ter uma ideia. O CAV foi na gestão do doutor Oswaldo, acho que foi 2016, se não me engano. 2016, então já tem 4 anos, né? Já tem 4 anos. Então, eu acho que já está na hora do poder público estadual e municipal começar a preencher um pouco mais, com mais robustez, esse espaço que o CAV ocupa para poder desafogar um pouco também e dar outras opções. Foi bom você falar nisso, Rodrigo, que até eu tenho que fazer um esclarecimento com relação a essa questão do CAV, onde ele se situa entre o Executivo e o MP, mas antes eu quero mandar um beijo para minha mãe, que ela está aí na live. Como é o nome da sua mãe? Dona Marlene. Dona Marlene, beijo, Dona Marlene. Obrigado aí, viu, por ter essa filha que está encantando nossa noite aqui hoje, nesse bate-papo. Então, Rodrigo, claro, o CAV só vai funcionar se a rede funcionar, né? E parte dessa rede, o Executivo tem um papel fundamental nisso. E agora, o papel do CAV não se confunde com o Executivo, hora nenhuma. O olhar para a vítima vindo do Ministério Público e esse acolhimento é nosso papel, é nosso dever também, né? Essa ideia de colocar a vítima na nossa estratégia mesmo de atuação, na nossa prioridade, de passar a orientação adequada, de deixar de tratar essa vítima como uma mera testemunha, né? Sim, porque essa foi a lógica do sistema de justiça com relação à vítima durante muito tempo. É verdade que isso tem mudado, né? Ainda não tanto quanto a gente gostaria que mudasse, mas pelo menos as pessoas já estão refletindo sobre isso, os operadores de direito. Porque a vítima, classicamente, tradicionalmente, sempre foi tratada apenas como uma testemunha, né? Um elemento a mais ali para a instrução processual e muitas vezes uma testemunha, uma prova até desqualificada. E não é assim, né? A vítima é um dos atores ali, um dos pilares do processo criminal e é a parte que mais tem que ser priorizada, no meu sentir, né? Entendi. Então, é uma tentativa de inverter essa lógica que precisa ser mudada realmente e ter um outro olhar sobre essa vítima. A rede funcionando. A Beth está aí na live. A Beth foi uma pessoa que ajudou a conceber isso, fez essa reflexão dentro do MP com a gente. O resultado está aí, a gente está aprendendo, avançando, mudando. A pandemia fez a gente refletir também sobre muitas coisas, fez a gente mudar também o nosso proceder, a nossa forma de Deixa eu proceder. pegar esse gancho que você deu agora e me diz uma coisa. O que mudou de demanda do MP, demanda do trabalho, por causa da pandemia? O que destacou mais? O que aumentou mais? Além desse caso específico da violência. A sensação que eu tenho, e essa é a sensação que eu sinto assim, de todos os colegas, é que o nosso trabalho aumentou em muito, né? A sensação que a gente tem é que o trabalho inflacionou, né? A gente tem produzido mais, isso estatisticamente, em termos de processo. Eu tenho atuação na Câmara Criminal, né? Na área do processo criminal, no 2º grau. Eu tenho uma atuação judicial. Eu atuo nos processos e atuo também nas sessões criminais. Sim. Para você ter uma ideia, a Câmara Criminal, se você comparar a produtividade... Eu estou dando o exemplo da Câmara porque é processo, é trabalho. Dos primeiros 4 meses esse ano, com os 4 meses do ano passado, a produtividade foi dobrada, né? Eles julgaram praticamente tudo aquilo que foi distribuído. Isso reflete no nosso... Isso para o judiciário é algo muito representativo. Você julgar todos os processos que foram distribuídos é bem representativo. E lá no MP também.
a gente lançou um slogan de campanha nessa pandemia, que é o MP não parou. E, de fato, não parou, né? As promotorias têm trabalhado muito, os promotores no interior estão na linha de frente dessa questão do Covid, fazendo a interlocução com o poder público, com a sociedade. E Ó, nas demais áreas... Ó, a Andréa Zilli está comentando aí, o trabalho remoto é mais intenso, se confunde com tantas outras atividades, produtividade não caiu. É a mesma sensação que eu tenho, é que você está falando também. A gente está trabalhando dentro de casa. Eu estou dentro do quarto agora, por exemplo, e eu considero isso aqui trabalho também. Eu considero, apesar de ser mais descontraído, apesar de ser um bate-papo mais informal, mas é um bate-papo que ajuda a comunicar melhor, a informar as pessoas de temas muito importantes, né? Então, acaba se confundindo mesmo. Muita coisa. A gente tem... Eu, por exemplo, participo de sessões online, reuniões online, 3, 4, às vezes 5 por dia. E cansa bastante. Então, realmente, a nossa Muito. produtividade tem aumentado bastante. No meu caso, Patrícia, rapidinho, no meu caso, a única coisa que eu estou sentindo mais falta é o trabalho de campo. Porque no caso do vereador, a gente vai muito para a rua, vai nos bairros, nas comunidades, aí você tem um pouco mais de limitação, porque eu tento obedecer às regras do isolamento social. Então, eu não vou de qualquer jeito, quando eu vou protegido, protejo as pessoas que estão comigo também, para a gente não correr riscos, né? Pois é, eu imagino, Rodrigo, assim, eu imagino que como é que deve ser, está sendo difícil para vocês nesse sentido. As pessoas do MP, a minha equipe do Natera tem várias pessoas aqui e do CAV, e eles têm trabalhado muito remotamente, eles passam praticamente o dia todo em videoconferência. As denúncias triplicaram porque o uso abusivo de álcool e outras drogas, nesse período de pandemia, aumentou. Por outro lado, os serviços tiveram da rede que ser rearticulados, reinventados, e a gente tem essa interface com a rede de proteção toda hora. Sim. As demandas nas promotorias aumentaram e eles nos demandam também, né? E da mesma forma o CAV. A demanda de violência doméstica nos últimos 2 meses, com essa mobilização que houve, e também repensar os serviços, essa nova forma de trabalhar, isso demanda também trabalho. Então, a equipe está direto em videoconferência e fazendo também trabalho de campo, porque elas fazem visita também, elas fazem atendimento presencial, elas têm feito isso quando há necessidade absoluta. Sim, sim. Ô, Patrícia, para a gente ir começando a sair um pouquinho do MP, tem um fato histórico aí que tem pouco mais de um ano, que eu tenho muita gratidão e alegria por ter ficado no mesmo lado da história que vocês ficaram, que foi aquele fatídico episódio do Estatuto da Família na Câmara Municipal de Rio Branco. Ali foi um episódio que eu pelo menos tive um aprendizado muito grande, porque a gente viu um pouco como que as pessoas se comportam diante de um tema tão polêmico, como que os preconceitos se revelam, como que o oportunismo se revela, né? As pessoas são capazes de rasgar a lei em prol daquilo que os sustenta politicamente. Então foi muito pesado. Para mim foi muito pesado. Eu estava bem no centro ali do furacão, né? Eu, Eduardo Farias, o Jackson Ramos, fomos os 3 que ainda fizemos um movimento de resistência. E quando a gente observou no Ministério Público, quando eu observei no Ministério Público a coerência, a ética, no momento histórico ali, eu fiquei muito feliz. Eu queria primeiro te agradecer, porque você, o Sami, a peça do Sami é impecável. Eu tenho ela guardada até hoje, né? Que foi graças ao Sami, ao MP, que a gente conseguiu, junto ao Tribunal de Justiça, derrubar aquela lei tão feia para a sociedade, para esse tempo que a gente está hoje, né? E esse episódio foi muito forte, e eu queria que a gente comentasse um pouco sobre ele, assim, como é que vocês observaram? Ter que parar tudo, porque tem muito serviço para fazer, eu tenho muita coisa para fazer, mas de repente a gente teve que parar tudo para fazer uma disputa que é política também, junto à sociedade, para não deixar o retrocesso prevalecer naquele momento. Como que foi para ti aquele episódio ali? Rodrigo, nós, no Ministério Público, né, as pessoas que tiveram uma atuação ali para impedir o retrocesso, nós não fizemos mais do que a nossa obrigação, né? Nós somos pagos, muito bem pagos, para fazer exatamente aquilo que a gente fez.
É a Então, sensação que eu tive também. Era minha obrigação fazer aquela ali. exatamente. Nós estaríamos prevaricando se nós não tivéssemos feito. Quando eu falo quando eu falo assim, que me entristece, né, que muitos membros do Ministério Público no Brasil, né, e o Acre se insere aí, não conseguem compreender qual é a real missão da instituição, não é? Qual é o seu papel, e o papel da instituição é esse, é atuar no momento desse, né, de retrocesso, de violação clara, né, da Constituição, dos direitos fundamentais, colocando em risco o regime democrático, é difícil. Agora, então, assim, você tem que entender qual é o seu papel e você precisa agir e fazer o seu trabalho. Eu vejo dessa forma, né? Não fizemos mais do que a nossa obrigação. Ficamos felizes com o resultado, apresentamos, inclusive, transformamos a ação, né, de inconstitucionalidade num artigo científico, eu e o Sami. A gente apresentou no Congresso Nacional do MP como tese e aprovamos legal. Essa parte eu não sabia, então de palmas. E parabéns pelo seu trabalho na Câmara. Eu preciso registrar aqui. Você tem sido parceiro da instituição em várias pautas, na pauta da defesa dos direitos das mulheres, nessa pauta da defesa das populações em situação de rua, e em tantas outras pautas aí. Nós temos sempre contato com o seu apoio e eu queria registrar isso aqui, né? Para ser justa com você e com o seu mandato. O Ministério Público é realmente um grande parceiro. A gente também tem uma parceria muito grande com o Dr. Glaucio, que é um cara também fantástico assim, na área que atua, um conhecedor, um defensor do SUS, assim como poucos. Ele conhece o SUS como poucos. E ele só tem provado que se não fosse o SUS, essa pandemia estaria muito pior. Muito pior. Nós temos valorosos colegas no MP, pessoas assim muito comprometidas com a missão institucional e com o povo acreano. Temos sim. Tem que se fazer esse registro. Tem um comentário aqui que eu quero ler da Caterine Castro. Ela fala: tem um estudo de neurocientistas afirmando que a falta do contato visual presencial exige mais do cérebro para compreender a comunicação. Com certeza é um gasto a mais de energia. Ainda sobre aquele tema que a gente estava falando, e de fato faz muito sentido. Mas, Patrícia, vamos deixar de lado um pouquinho assim, a doutora Patrícia. Vamos falar um pouco mais da Patrícia. Como que está sendo mesmo em casa? Assim, vou te dar o meu exemplo. Eu tô em casa, já ganhei 5 quilos, estou cozinhando muito mais do que antes. Se tudo der errado, vou abrir uma lanchonete, vou abrir um restaurante. Estou cuidando de planta, estou cuidando dos bichos. Minha namorada está aqui em casa, está reclamando que está aumentando o peso também. As roupas nossas estão encolhendo. Como que está esse dia a dia? Assim? Porque a doutora Patrícia, ela também é uma pessoa comum que enfrenta essas dificuldades também. Rodrigo, a pandemia me deu uma nova perspectiva de várias coisas. A minha vida mudou muito, a minha rotina, como a de todo mundo. Como eu disse antes, eu tenho o privilégio de trabalhar em casa, de estar num espaço grande, mas as pessoas falam de um novo normal, muitas acreditam que as pessoas vão dar, né, vão repensar os seus valores, ressignificar muitas coisas. Outras acreditam que não, que nós vamos continuar com o velho normal, que as pessoas não vão ressignificar nada, que essa pandemia, esse momento de reflexão, talvez não tenha. Eu da minha parte, eu acho que eu não vou ser a mesma pessoa, né? Eu também não. Eu certamente não serei. A pandemia essa. Eu estou bem, graças a Deus. Eu sou católica e tenho uma fé muito grande mesmo. Eu sou católica praticante. Tenho uma fé em Nossa Senhora, assim. Vou fazer é a favor da retomada das igrejas agora ou não? De jeito nenhum.
Sou Graças contra, a acho Deus. isso um absurdo e vamos até fazer uma discussão no CEAF sobre isso, para poder Perfeito. contribuir com esse debate em termos de informação. A Val Graças está a aqui Deus, a também acompanhando. nossa diocese se posicionou no contrário também. Desculpa de interromper, mas é porque E precisava se fazer. o Ministério Público tiver que agir, vai ter que agir, né? Contrariando, enfim, quem tiver que contrariar, mas não tem, seria uma irresponsabilidade nesse momento. A gente pratica a nossa fé em casa também. Então, vamos Perfeito. colocar as pessoas em risco. E eu já vi que Eu você tenho. tem um grupo de novena com Darly, Valmir, algumas Tenho. pessoas. Eu já vi Hoje que vocês nós postam no rezamos, grupo. Nós rezamos todos os dias. Estamos Aí, aqui. que bom. É. E eu agradeço muito por. Nós todos estamos com saúde, nós não temos que sair de casa, né, e se expor para ganhar o dia a dia, mas eu vejo aí as pessoas que perderam seus empregos, que perderam seus empreendimentos, a situação que o país está política, as mortes, né? A tristeza, a agonia dessas pessoas que estão sofrendo nesses hospitais. E não dá para você ficar bem. Não tem como você não pensar, não tem como você sair igual, a não ser que você não tenha empatia nem humanidade. É difícil, assim, eu me deparo, assim, eu vejo algumas situações que eu fico me perguntando se isso é Perfeito. Às humano, vezes, às vezes da eu penso indiferença. que, às vezes eu penso que as pessoas estão aguardando chegar pelo correio uma caixinha que fala assim, ó, aqui é a mudança. Sendo que a mudança é nossa, é o que você falou. Está faltando empatia e humanidade para quem não está sentindo a morte de mais de 1.000 pessoas por dia no país. Como é que você não sente a morte de mais de 1.000 pessoas por dia no país? Não tem condição. Falta humanidade e empatia, realmente. Falta, né? E essa falta de humanidade e empatia vem de cima, né? Vem da nossa liderança maior. E aí fica difícil ainda, né? Porque os líderes são para nos guiar, para nos dar exemplo. Quando a gente tem uma liderança que não tem qualquer respeito com a dor do outro, é difícil, é Uma muito vida, difícil. Com a vida, respeita com a a vida. dor, com o luto, né? Patrícia, Do alheio. tem Pode uma, falar. tem uma turma boa aqui acompanhando a gente, ó, entrou a doutora Nazaredes. Deus está conosco. Cadê? Fugiu aqui um pouquinho, daqui. Deus está nos nossos corações e nossas atitudes. Quem pode, fica em casa. O Igor Ramon, um abraço para o Igor. Estou até devendo um retorno de uma ligação para o Igor. Vou te ligar depois, Igor. Rodrigo, manda um abraço para o Padre Máximo, resistente nessa luta pelo distanciamento. É verdade. O Padre Máximo, inclusive, me ajudou Tem muito sido recentemente. atacado, né, também. No episódio de uma fake news lá da Câmara, o Padre Márcio foi fundamental para a gente combater aquela fake news. Ainda bem que ele estava ali com a gente. E o Fábio Fabrício, que é um santo que vocês têm ali no Ministério Público. Verdade. O Vaticano hoje divulgou, cadê? Está aqui rapidinho. O Vaticano hoje divulgou em sua agência de notícias uma mensagem positiva sobre o posicionamento da Diocese de Rio Branco. É isso, a Diocese aqui foi contra, né, a reabertura. E a Beth, por último, aqui colocando outra pergunta, opa, peraí que está subindo. Quem são as pessoas que estão morrendo? Isso é fundamental também. A pandemia chegou nos mais pobres, né? Os mais pobres estão morrendo agora. Isso aí é forte. E entrou uma pessoa muito especial agora, Patrícia, que é a minha mãe, dona do Carmo Cunha. Então estamos aí Eu de também sou mães. contra, eu também sou contra abrir as igrejas. Segundo os ensinamentos bíblicos, Deus está em todos os lugares. Portanto, podemos rezar em qualquer lugar. Um beijo, mãe. Concordo com a senhora. Não tem como pensar diferente com uma mãe dessa, né? De jeito nenhum. Estamos juntos, então. Sim, Então, Patrícia, você estava mas eu falando voltando à minha rotina, né? isso. Então, eu tive que me reinventar aqui dentro. Eu nunca cozinhei, Rodrigo. A minha mãe está aí. A minha mãe é feminista Relações. sem saber. Ela nunca deixou eu botar o pé numa cozinha, porque ela disse que eu ia estudar e cuidar de outras coisas. E eu não sei, nunca Olha fiz aí. Eu morei só na faculdade, mas eu comia fora, eu não sabia fazer arroz. Então, quando começou esse período de isolamento social, eu tenho uma secretária que está conosco aqui há mais de 20 anos. E ela foi para casa, né?
Eu disse, ela foi para casa, ficar com a família dela. E aí eu me vi preocupada também, que a gente não sabia como ia ficar essa questão de delivery, e aqui em casa ninguém sabia cozinhar, né? E eu tenho 3 crianças, o João, de 20 anos, eu e o meu marido. E eu fui tentar cozinhar, né, com o YouTube. Botou o YouTube do lado, o chefe YouTube. Com o João tentando assim, primeiro arroz que eu fiz, eu mexi. Eu não sabia que arroz não se mexia, né? Você botava água. Então, assim, foi as crianças em AD, eu tenho muita dificuldade. A Caterine está aí, ó. A Caterine nós somos mães parceiras. Os nossos filhos estudam juntos. De escola, que foi também difícil esse primeiro momento, com muito trabalho, né? E ainda tendo que fazer as outras tarefas domésticas. Mas, assim, eu sou uma mulher vaidosa demais. Eu estou há 4 meses sem ir no salão, meus cabelos estão completamente brancos, mas isso não tem feito para mim a menor diferença. Eu não tenho a menor vontade. Eu vi que os salões reabriram, eu tenho amigas que têm salão, né, que disseram que eu poderia ir, eu não tenho a menor vontade. O que era muito relevante para mim antes, agora ele tem um novo peso. Os pesos mudaram, né? Das coisas é isso na que eu minha tenho vida. percebido. Completamente. E eu não acho que isso, passado esse período, vá se restabelecer como era antigamente. Eu, de fato, acho que eu serei bem diferente. Eu saio desse isolamento social e eu espero que a gente saia logo, né? Mas eu saio dessa experiência da pandemia, com certeza, muito diferente do que eu entrei. E eu espero que eu saia melhor, né? Que bom, que bom. Eu comecei melhor do que você, porque eu já sabia fazer arroz. Então, eu já tinha uma vantagem. A Bruna comentou aí que o teu arroz virou risoto. Provavelmente virou um risoto. E queima, Mas é tudo isso. queima. A gente tem aqui também o Hermício, que está colocando como o MP tem acompanhado a violência doméstica na pandemia, aumentou no isolamento. A gente comentou um pouco já sobre isso, Hermício. Te pedi para dar uma olhadinha depois, para a gente não voltar muito nesse tema. E o João Batista comentou ali, que é um amigo paraibano, e os nordestinos, ele gosta do contato físico, né? Ele comentou que o que ele está mais sentindo falta é o abraço, é o calor humano, e eu concordo com ele. A gente chega uma hora que dá vontade de sair e abraçar o picolézeiro que está passando na rua, com vontade de ter contato, né? Isso é muito forte mesmo. Mas Eu acho que a pandemia ela amplifica todas as contradições da nossa sociedade e as desigualdades, assim, joga na cara de todo mundo, em todos os sentidos, né? O Brasil, o maior problema do Brasil, a gente precisa dizer, é a desigualdade social, que cada dia se aprofunda. E, nesse momento, a pandemia é um holofote em cima disso. Encarado isso de uma forma, e eu espero que se há algo positivo nessa, seja isso, que a gente possa pelo menos refletir, né, e buscar, e que as pessoas comecem a enxergar isso, né? A classe média, enfim, possa enxergar isso e sair dessa bolha. Agora, e coloca, como eu disse antes, todas as contradições em evidência. Então, como eu disse antes, eu acho que eu aqui tenho uma situação mais confortável. Eu sou casada, eu acho que o solteiro nessa pandemia, por exemplo, eu vi falando, o João tem 21 anos. O João está trancado aqui há 4 meses. É muito diferente de mim, né? Ele podia estar aí, ele está fazendo 1000 coisas com a turma dele, tudo. Eu não, a minha vibe já é outra. Então, até nisso, a desigualdade vem. Quem mora sozinho, quem é solteiro, quem mora em espaço menor. Inclusive, tem uma turma que diz que o jogo virou. Agora é o momento dos casados, né? Diz que os solteiros viviam tirando onda, tirando sarro com os casados, agora o jogo virou e agora é o momento dos casados, né? Alguma coisa positiva a pandemia tinha que ter, né? É isso mesmo. Patrícia, a gente tem mais ou menos ainda uns 10 minutos antes que o Instagram cancele aqui o nosso momento. Tem alguma outra coisa que você tem feito de anormal ou de diferente por causa da pandemia? Por exemplo, eu sei que na nossa vida nós somos obrigados a estudar.
sempre. Nós somos obrigados a estudar. Estudar o dia a dia, estudar os conteúdos, os projetos. Por exemplo, eu, quando tem projeto de lei, eu leio todos. Eu sou da CCJ, eu leio todos os pareceres. Eu não assino nada sem ler. Você também estuda muito. Como é que tu está conseguindo conciliar o estudo no meio disso tudo? E se tem alguma coisa nova? Eu sou diretora do CEAF, né, Rodrigo? Então, assim, a nossa agenda de webinar, uma coisa que eu acho que a gente pode tirar de positivo depois da pandemia, concretamente, assim, se a gente fizer um balanço, é essa questão de você utilizar as ferramentas tecnológicas para esse trabalho remoto, para a educação. Por exemplo, o trabalho que a gente tem feito no CEAF nesses 4 meses supera certamente o que a gente fez no ano passado todinho, porque a gente tinha já as ferramentas tecnológicas à disposição, mas a gente não utilizava. Então, no momento que veio a pandemia, a gente precisou se organizar. A gente sempre insistiu no presencial, né? No presencial. E a gente se reinventou lá e está fazendo um trabalho assim, bem interessante, trazendo nomes que a gente antes não poderia trazer, no tempo que a gente trouxe, né? Barateou os custos, facilitou, democratizou, eu acho até. Pelo menos nas escolas institucionais, a educação foi democratizada. Hoje eu tenho aqui todo mundo que o Sul e o Sudeste tinham com facilidade e a gente aqui tinha dificuldade de acessar em tempo real no meu auditório virtual. Nesse período de pandemia também, eu estou passando por um processo de seleção na UNB de doutorado. Né? Eu aproveitei isso. Isso era um sonho meu que eu venho adiando há muito tempo. No início eu queria sair para fora do Brasil. Eu tive a oportunidade, assim, pelas redes que eu criei, de sair daqui. Eu queria ir para os Estados Unidos, fiz contato com a Universidade da Flórida e do Colorado. Tinha a possibilidade de receber bolsa, mas por questões familiares, processuais, familiares e de trabalho mesmo, que é também processual, eu acabei não saindo. E econômica também, né? Porque o dólar foi aumentando, e aí a UNB abriu uma seleção aí. Foi justamente quando a gente entregou os projetos de pesquisa, quando que fazia parte da seleção, quando a pandemia veio. Aí saiu o resultado da primeira fase, eu tive sucesso e ontem foi a entrevista. E a gente teve que se preparar. Então, isso tomou muito tempo meu também. Tem uma turma boa aí, pleiteando doutorado nessa área. Tem o Léo de Brito, que é um primeiro. Concorrência Daniel fortíssima. Zen também. Daniel Zen também estão fazendo. É o mesmo mestrado, o mesmo doutorado que eles, não? não? É o mesmo doutorado. O Léo e o Daniel são meus companheiros de mestrado. A gente fez o mestrado junto também. Legal. E eles agora também são... Mas eles são professores da UFAC e esse doutorado é preferencialmente, claro, e não poderia ser diferente, Sim, para os docentes, os professores. né, da UFAC. Isso. A gente corre Sim. por fora. É uma vaga só. Uma vaga para Mas, só, ampla concorrência. Mas ouvimos falar que mas vai você só sobrar precisa de vaga. uma. Só precisa de uma. Mas tem muita gente boa concorrendo. Vamos ver, né? Mas olha, Patrícia, vamos começar a caminhar para o fim aqui, porque vai estar com os 5 minutos finais. Queria te agradecer muito por essa oportunidade da gente conversar. Eu queria era ler uma coisa para vocês que eu li agora, Então, lê. Que eu encontrei nesse de ontem para cá, nessa minha preparação aí do doutorado, do Eduardo Lê que Galeano. nós temos 5 minutos, tá certo? Dialoga muito com o momento que a gente está passando. Isso aqui que eu vou ler para vocês foi uma fala que o Eduardo Galeano fez na Argentina, quando ele foi receber uma medalha, pouco antes dele morrer. Ele fala o seguinte: à primeira vista, o mundo parece uma multidão de solidões amontoadas. Todos contra todos. Salve-se quem puder. Mas o sentido comum, o sentido comunitário é um bichinho duro de matar. A esperança ainda tem quem a espere. Alentada pelas vozes que ressoam desde a nossa origem comum e nossos assombrosos espaços de encontro. Eu
Eduardo, não conheço felicidade maior que a alegria de reconhecer-se nos demais. Talvez esse seja, para mim, a única imortalidade digna de fé. Os mapas da alma não têm fronteiras. Tudo a ver com o que a gente está passando, né? Ah, que lindo. Que bom, que bom. Muito obrigado. Mais um presente, mais um presente. Mas olha, eu queria muito, muito, muito te Salve, agradecer. Damiano. Obrigado. Sabe que eu tive a oportunidade de pegar uma palestra com ele, o Saramago, lá em Porto Alegre, no Fórum Social Mundial. Isso há 15 anos atrás, acho. Mais ou menos 15 anos. Um privilégio, né, Rodrigo? Um privilégio, um privilégio, um privilégio. E era, inclusive eu lembro que o Saramago era um auditório muito cheio, um ginásio muito cheio, e ele falou uma coisa que eu nunca esqueci. Ele falou que ele não acreditava em utopias, e o Galeano tinha acabado de falar de utopias. E ele falou: a sociedade nunca evoluiu com utopias, ela evoluiu em cima de necessidades. E é um pouco do que a gente está vivendo hoje também. A gente está diante de um cenário muito forte, que a gente vai ter que evoluir, não vai ter jeito, a gente vai ter que evoluir. É óbvio que a gente tem as nossas utopias, que são individuais, são de pequenos coletivos, mas hoje a grande mudança, a grande transformação, ela está vindo em cima de uma necessidade, e dialoga muito com esse pensamento do Saramago dessa época que eu ouvi há 15 anos atrás. Aí. Enfim, mas foi um momento que eu pude ouvir essas figuras da nossa literatura latino-americana, brasileira. Mas, ó, Patrícia, para a gente não perder a live, queria te agradecer, muito obrigado por tirar esse tempinho. A gente ainda vai se encontrar muito trabalhando, tenho certeza disso. Com certeza. Cuidando da comunidade LGBT, cuidando da população em situação de rua, cuidando das mulheres vítimas de agressão, cuidando daquelas pessoas que precisam, mais do que as outras, do braço amigo do Estado brasileiro, do poder público. E eu fico muito feliz de saber que a gente pode trabalhar sempre nessa parceria. Não é uma relação pessoal, é uma relação institucional. É a Câmara, a Unidade e o Ministério Público. Então, muito obrigado mesmo. Fiquei muito feliz desde quando você aceitou e estou muito feliz com o resultado desse bate-papo, dessa conversa. Ah, eu adorei também. Foi muito agradável, sempre bom dialogar com você e interagir com o pessoal que está aí na live, que tem uma vibração ótima. É uma turma grande. Eu quero só finalizar, que eu acabei não dizendo. Tem uma coisa assim que me mexeu muito, que faz muita falta nesse isolamento social, que é a atividade física. Isso tem mexido bastante comigo, e agora eu estou querendo retomar. E eu tenho que registrar isso. Isso está me fazendo falta. Eu nunca fui muito adepto, mas eu fui obrigado, por causa de uma cirurgia no joelho, a entrar na academia. E hoje eu retornei com a fisioterapia, eu estou aqui sem pernas. Estou literalmente sem sentir minhas pernas aqui, porque a fisioterapia é forte, mas eu tive que retornar para fortalecer a musculatura por causa dessa cirurgia no joelho. E faz falta mesmo, faz falta mesmo. Faz. Como faz? Faz. Mas é isso, Patrícia, ó, muito obrigado, um beijo grande. Eu vou finalizar colocando mais uma vez uma música dos anos 80, em homenagem a você, em homenagem à sua juventude, e em homenagem também à música, à poesia, porque eu digo para todo mundo, a gente aprendeu a viver sem viagem, sem shopping center, sem cinema, inclusive, sem aglomerações em restaurante, mas eu não conseguiria atravessar essa pandemia sem música, eu não conseguiria atravessar essa pandemia sem livro, eu não conseguiria atravessar essa pandemia sem o audiovisual, sem os clipes, sem os filmes, sem as séries. Então, a gente está confirmando o que nós já previmos, que a cultura é um pilar central da sociedade. Então, já fica um alerta. Fundamental de todos nós. Fundamental. O João Batista, que está aqui, é o rei das lives, eu digo para ele. Todas as lives que você imaginar, do brega ao funk, ao rock internacional, o João Batista sabe. Então é isso, assim, a cultura é um pilar fundamental, é um direito fundamental, e eu espero que cada vez mais a gente tenha gestores, políticos comprometidos com o fortalecimento da cultura e com a nossa identidade. É isso. Vou colocar uma música para a gente terminar. Um beijo grande e um bom trabalho para ti. Beijo para todos. Obrigada, adorei. E mesmo assim não podia ser pior. Com dinheiro pra poder pagar todas as contas e despesas do lar. Mas Deus quis pagando o chão com as
só você. E não vai adiantar, chorar vai me fazer sofrer. E 3 dias depois de morrer, meu pai eu queria saber, mas não botava nenhum pé na escola. Mamãe lembrava disso a toda hora, e todo dia antes do sol sair eu trabalhava sem me distrair. Às vezes acho que não vai dar certo, eu queria fugir, mas onde eu estiver eu sei muito bem o que ele quis dizer. Meu pai, eu me lembro, não me deixe esquecer. Eu disse, Martim, a vida é pra valer. Eu fiz o meu melhor e o seu destino eu sei de cor. E então um dia uma forte chuva veio e acabou com o trabalho de um ano inteiro. E aos 13 anos de idade eu sentia todo o peso do mundo em minhas costas. Eu queria jogar, mas perdi a aposta. E trabalhava feito um burro nos campos, só via carnes e roupas chupando. Meu pai cuidava de toda a família, sempre seguia a mesma trilha. E toda noite minha mãe